Como fazer para pesquisar um dado na cache? Fazer cache com todos os endereços não faz sentido. Efetuar uma varredura sequencial na cache pode levar muito tempo. A solução: fazer um mapeamento de endereços com o objetivo de relacionar informações, dados e instruções da memória principal com posições da cache. Mapeamento de endereços em memória cache. O termo mapeamento é usado para indicar o relacionamento dos dados do nível inferior com as posições da memória cache, como o endereço fornecido pelo processador que tem que ser transformado para poder ser usado no acesso a uma memória cache. Sendo assim, existem três tipos de mapeamento de memória cache: o mapeamento direto, o associativo e o mapeamento conjunto associativo. Nosso grupo ficou com a parte do mapeamento direto. Dentre os três citados, o mapeamento direto é a forma mais simples de mapeamento entre os três. A posição da cache vai depender do endereço da palavra, e cada palavra possui uma posição fixa na cache. Como temos menos espaço na cache do que no nível inferior, um grupo de palavras é mapeado na mesma posição da cache. E temos problemas que podem ser encontrados, como identificar se o dado procurado está na cache, se estiver, como acesso de forma rápida, e se não estiver, como eu busco de forma eficiente dos níveis inferiores. Qual dado tirar da cache para colocar um novo dado? O processador não sabe em qual memória física o dado se encontra, ou seja, ele gera apenas endereços e a hierarquia que se encarrega de acessar as informações endereçadas. Este mapeamento ele é dado diretamente através de uma operação no endereço em que se está procurando. Então nós temos a imagem representativa aqui. Temos do lado esquerdo aqui a memória cache e do lado direito a memória principal. O mapeamento da linha 00 na memória cache acontece quando colocamos todos os dados da memória principal finalizadas em 00. 0000 ali na primeira linha da memória principal, 0100 ali na quinta linha da memória principal, 1000 1100 e assim por diante, tudo no espaço da memória principal, sempre terminado em 00 de acordo com a memória cache. Seguindo então essa linha de raciocínio, na memória cache, quando temos a terminação 01, a memória principal finalizada em 01. Finalizado na cache em 10, memória principal em 10. E na cache finalizada em 11, na memória principal é finalizado em 11. Sobre o mapeamento direto na memória cache, a gente separou algumas perguntas que possivelmente as pessoas teriam dúvidas sobre. Pergunta número 1. Como saber qual das possíveis palavras está realmente na cache? Bom, aí se faz necessário uma tag, né? Como se fosse um rótulo de identificação para cada posição na cache. Só isso basta? Não, obviamente que não. Ainda é necessário um bit de validade que indique se a posição da cache está ocupada ou se ela contém lixo. Dessa forma, a cache de mapeamento direto do exemplo anterior tem a seguinte estrutura: bit de validade 1 com a tag 001 e o dado 001101110. Bit de validade 0 e bit de validade também 0 não vão ter nenhuma tag e não vai ter nenhum dado. Agora, o bit de validade 1 vai ter a tag 000 e o dado dele vai ser 1110011. A seguir, a gente vai ter alguns passos para que a gente possa fazer esse mapeamento, para a gente ter esse acesso, certo? Passo número 1. O cálculo do módulo do endereço em que eu estou procurando pelo número de posições da cache, certo? Número 2. Verificar o bit de validade da posição da cache correspondente e, se for inválido, acuso miss. Se não, verifico a tag, ou seja, eu verifico a identificação. E o passo número 3. Se a tag for diferente do endereço procurado, eu acuso miss. Se não, tenho hit e leio a posição, no caso fim. Número 4. Busco o dado no nível inferior
coloco na posição e efetuo a leitura. Divisão de bits no registrador de endereçamento. A gente tem aqui um exemplo de cache com 1024 linhas, certo? Com palavras de 35 bits, como é mostrado aqui na imagem. Nesse caso, o espaçamento de endereçamento tem 4 GB. Uma pergunta. Nós já vimos que, na realidade, são transferidos bloco entre níveis. Como ficaria a divisão de bits nesse caso? É como mostrado na imagem aí, um exemplo de uma cache com 1024 linhas, bloco com 4 palavras de 32 bits. Bom, tendo em vista tudo que a gente já aprendeu sobre mapeamento direto, é sempre bom a gente citar algumas vantagens e algumas desvantagens também, certo? A vantagem número 1. A técnica de mapeamento direto é uma técnica barata em vista na parte do hardware, certo? A procura é simples, a posição sempre é fixa e calculada. A escolha da vítima não existe, é dada sempre pelo módulo. É uma técnica muito procurada também pela sua simplicidade e velocidade. Desvantagens. Posso ter um mau aproveitamento das posições da cache, dependendo dos endereços gerados. Uso uma parte da área da cache para controle, ou seja, armazena tags e bits de variedade. Agora uma pergunta para finalizar. Como eu poderia melhorar o mapeamento apresentado? Ou seja, como retirar a dependência entre o endereço na memória e a posição da cache, sem comprometer o desempenho da procura? Não dá. Eu sempre vou ter que usar um artifício para acelerar essa procura.